Olá, seja bem-vindo ao programa Potência Empreendedora. Eu sou o André Dueck e toda semana eu trago um convidado especial para compartilhar conteúdos exclusivos sobre carreira, sobre negócios, inspirações de empreendedores e a gente aprender bastante sobre estratégia, sobre marketing, sobre negócios internacionais e também sobre gestão moderna. Espero vocês. O episódio de hoje traz uma pessoa que é referência quando o assunto é conexão Brasil-Estados Unidos no mundo dos negócios. Isso mesmo, um advogado com uma carreira internacional sólida que entende como poucos os desafios jurídicos, imigratórios e fiscais que empresas e investidores enfrentam ao atravessar fronteiras. Você deve se identificar com isso, né? Não é fácil realmente a gente atravessar essa fronteira, principalmente no mundo dos negócios. Estamos falando de Pedro Drummond, que eu tenho um grande prazer de ser amigo, de ser parceiro. Ele que é sócio da Drummond Advisors, uma das maiores companhias de internacionalização de empresas de negócios para brasileiros nos Estados Unidos, um escritório que se tornou sinônimo de excelência em transações internacionais e consultoria estratégica para empresas de todos os portes. Pedro tem licença para atuar como advogado nos Estados Unidos, na Flórida e em Nova York, desde 2008 e também no Brasil, o que já diz muito sobre a sua capacidade de navegar entre diversos sistemas jurídicos com fluência, que não é fácil. Há mais de uma década, ele assessora empresas brasileiras e americanas em processos de fusões e aquisições, capital de risco, contratos internacionais e imigração de negócios. Antes de fundar a Drummond Advisors, ele foi associado de um dos maiores escritórios de advocacia do mundo, o Skadden Arps, em Nova York, onde representou grandes corporações em transações complexas como IPO, abertura de capital na Bolsa de Valores, follow-ons e também M&As. Ele vai explicar depois essa sopa de letrinhas aqui para você, nosso ouvinte. Uma bagagem de peso que ele trouxe para a missão de empreender. Na Drummond, o foco do Pedro é amplo e estratégico. Ele atua em direito societário, imigração, planejamento tributário, estruturação de negócios internacionais. Ufa! Seus clientes vão de startups e empresas de médio porte a companhias de capital aberto, sempre com uma abordagem prática, segura e personalizada. Mas o trabalho do Pedro vai muito além da advocacia. Ele também atua como consultor de negócios, investidor anjo. Olha lá, quero saber essa parte, isso aqui eu não sabia, hein? Especialmente em empresas com exposição internacional, sempre buscando agregar valor com a sua visão jurídica, fiscal e empresarial. Também é mestre em Direito Bancário e Financeiro pela Universidade de Boston. Aí, você que é de Boston, aí de Massachusetts, Pedro estudou aí. Boston faz muita gente, muito brasileiro de sucesso que estudou aí em Boston. Eu tenho um sonho de estudar um dia aí, viu? Que Harvard me espere, viu? Ô, Lombardi, me ajuda aí, Lombardi, me ajuda! Onde recebeu o prêmio A. John Serino pelo melhor desempenho acadêmico da turma, uma conquista que traduz bem o nível de excelência que ele traz para tudo que faz. A Drummond Advisors é um verdadeiro hub de soluções, oferece serviços jurídicos, contábeis, tributários, migratórios, com uma equipe multidisciplinar capaz de operar com profundidade tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Tem escritórios aí em Boston, em Miami, em Orlando, escritório novo, Belo Horizonte, aí vocês mineiros, ó, empresa de sócios fundadores lá de Minas Gerais, e também em São Paulo. Então os clientes têm vários lugares aí para visitar os escritórios e ter um atendimento especializado. Se você tem planos de internacionalizar seu negócio, fazer um investimento estruturado nos Estados Unidos, quer emigrar ou precisa de uma visão estratégica para atuar entre os dois países, esse é o episódio que você não pode perder. Pedro Drummond, meu amigo, seja muito bem-vindo. Só isso aqui, só a biografia já dava um programa. Obrigado, André. Muito obrigado. Um prazer estar aqui com você. Ótimo, muito obrigado pelo convite. Eu fico honrado por você ter convidado para a gente bater um papo aí sobre essa carreira, sobre como ajudar a comunidade brasileira a fazer essa internacionalização. Então, eu estou super à disposição. Obrigado. Muito bom, é uma honra nossa aqui, principalmente a gente que sempre traz conteúdos para ajudar o nosso ouvinte, a comunidade brasileira, você que quer empreender aqui nos Estados Unidos, você que já tem um negócio no Brasil, muita gente ouve a gente também nas plataformas digitais e quer trazer seu negócio para o Brasil, eu tenho certeza que a experiência, esse papo com o Pedro vai agregar muito. Mas a gente sempre começa o nosso programa na pessoa física. Quem é o Pedro, de onde ele vem, a família, contar um pouquinho da tua história, porque eu acho que nós somos eternos imigrantes aqui na América, né? Então, todo mundo tem a sua história e as histórias acabam
conectando muito mais do que a carreira profissional. Porque hoje você pode estar num negócio, amanhã no outro, mas a gente tem histórias muito inspiradoras, assim como a sua, Pedro. E eu queria também saber, né? Porque eu aprendo também aqui com os nossos convidados, que são a maioria conhecidos, amigos, mas a gente já vai chegando no programa número 50, e muitos deles que eu conheço há muitos anos, e aí chega no programa eu também descubro alguma coisa nova que acaba me inspirando. Então, começar lá, Pedro de garotinho, vamos falar um pouquinho da tua família, da tua essência, dos teus valores, dos seus princípios. Boa. Quando tudo começou? 1982. Ah, então tá novo. 10 anos menos que eu. Nasci em 82, eu sou o segundo filho de uma família de profissionais liberais de Belo Horizonte. Meu pai era advogado, minha mãe psicóloga. Família muito feliz, muito unida, graças a Deus, uma bênção. E eu vi, né, o meu pai empreender no escritório de advocacia, minha mãe sempre dando aula. Então, o que foi sempre muito presente na minha casa foi a busca do conhecimento e do trabalho. Acho que isso me marcou muito a vida toda. Meu pai sempre muito estudioso, meu pai formou em economia, depois em direito, teve o próprio escritório, minha mãe professora universitária. O meu irmão sempre muito focado no empreendedorismo, ele é uma máquina de empreender. O Bruno? Bruno. Mandar um abração para ele aqui. Então, eu tive todo esse mix de influências muito boas ao meu redor, sabe? Uma família sólida, uma família que valoriza o trabalho e os estudos. Isso me levou um pouco para essa carreira de estudar e empreender com a utilização do conhecimento, né? Isso que eu faço, eu vendo conhecimento. A gente, na advocacia, o que você entrega é a sua confiança e o que você sabe. Então, isso foi uma construção familiar. Começo lá em Belo Horizonte, depois eu estudei primeiro em Belo Horizonte, me formei em Belo Horizonte. Depois eu fui para Boston, onde você mencionou aí, que é uma cidade maravilhosa. Que é a sede da nossa Rádio USA. Cara, Boston, eu morro de saudade. Quando você for estudar, você me chama que eu vou voltar para lá, Bora. eu quero. Agora faz um frio danado, né? Então, vamos no verão. Então, a minha história com os Estados Unidos começa em Boston, mas um pouquinho antes, o porquê que eu vim para os Estados Unidos e por que eu estudei Estados Unidos, etc. Eu botei o meu pé num escritório de advocacia pela primeira vez aos 18 anos de idade. Uau, você não tinha nem entrado na faculdade, então? Nem entrado na faculdade. Eu estava, primeiro período de faculdade. Tá. O meu pai tinha um escritório de advocacia pequeno na cidade de Belo Horizonte, 4, 5 advogados, e eu fui estagiar no primeiro período. Comecei mesmo fazendo um serviço de office boy do escritório. Sim. Como todo mundo. Muito ouvinte vai se identificar. Eu também, viu? Era office boy. É isso aí. Muito eu fazia bom. Banco. Época boa demais. Fazia banco. Depois eu fui fazer lá o bookkeeping do escritório, aquelas coisas. Até que eu acho que o primeiro dia, até que algum momento ali, uns 3 meses, meu pai me chamou de lá e falou assim, escuta, tá na hora de você parar de vir de calça jeans e colocar uma roupa social. Então, eu me lembro muito dessa cena. Então, eu coloco o pé no escritório de advocacia pela primeira vez aos 18 anos e tem um evento transformador depois de 2 anos, que é o falecimento do meu pai. Ai, que pena. Meu pai falece muito cedo e eu ali no escritório de advocacia. Com 20 anos de idade? Com 20 anos de idade. Eu não tinha completado 21. Meu pai faleceu 30 de abril de 2003, eu não tinha completado 21 anos de idade ainda. Aquilo é um choque, obviamente, mas me traz muita responsabilidade, porque eu tive que, de alguma forma, equacionar o futuro do escritório. Era um escritório pequeno. Você é mais velho que o Bruno? Não, eu sou mais novo. Você é mais novo, tá. O Bruno já vivia nos Estados Unidos. Tá, entendi. Eu vou linkar isso com a minha vinda pra cá. Entendi, tá bom. O Bruno já estudava nos Estados Unidos e eu no Brasil fazendo o curso de Direito lá. Nesse momento, eu acabo tendo que, de fato, assumir o papel, não de um advogado, porque eu não podia advogar na época, eu era um estudante, mas eu assumo um papel de, pelo menos, dar um direcionamento para o futuro daquele escritório. Foi muito marcante porque eu não sabia o que fazer. E são coisas da vida, né? 2 dias antes do meu pai falecer, ele ligou para um amigo na minha frente e contou um caso muito sensível do escritório para aquele amigo. Eu não conhecia aquele amigo. Mas quando meu pai faleceu, eu não tinha para quem ligar. Falei assim, se meu pai confiou a ele chama Miguel. Se o meu pai confiou ao Miguel esse caso tão importante aqui há 2 dias atrás, sabe para quem eu vou ligar? Para o Miguel. Ele então me guia no que fazer. E ali foi uma grande responsabilidade, um evento transformador em que eu assumo ali de alguma forma aquele futuro. A gestão, né? Que não era uma coisa que você fazia, né? Não fazia nada, eu era estagiário. Então eu chamo alguns advogados, principalmente uma advogada de maior confiança nossa,
E aí a gente dá sequência nesse escritório, eu e essa advogada responsável por tudo, e eu aprendendo a advogar. Bom, o escritório ele era focado em contencioso no Brasil. E contencioso no Vamos Brasil... explicar o que é contencioso para o nosso ouvinte. Que é bom que a gente ensina todos os termos técnicos, todo mundo sai craque aqui. Contencioso é o processo na justiça. É o pepino, é o problema. É a ação na justiça. Tá? Isso aí. E a ação na justiça, eu adorava. O contencioso, o processo é muito bacana, cara. É muito legal. É complexo, então é desafiador do ponto de vista legal para advogado, né? Não, lógico. As partes estão sempre em muita ansiedade. Sim. Mas é muito desafiador do ponto de vista profissional. Mas é também extremamente estressante. Então eu vivi ali mais 3 anos de trabalho no tal contencioso. Quando eu termino a faculdade, eu pensei, olha, eu gosto disso, mas isso é muito estressante. Não dá para viver assim, eu quero mudar a carreira. Então, eu mudo a carreira sem sequer iniciar a carreira. Eu saí da faculdade já querendo mudar a carreira que eu tinha 4, 5 anos de vivência de escritório já. Eu não sabia o que fazer com aquilo, só sabia que eu queria mudar. E o Bruno já vivia em Boston, já estudava em Boston, então foi natural que eu viesse para Boston e fiquei na casa do Bruno e estudei. Quer dizer, a minha opção de mudança de carreira foi, eu não quero mais fazer o contencioso, que eu gostava tanto, mas não me dava, na minha visão, o futuro que eu queria. E eu mudo, então, para o que a gente chama de consultivo. O que é o consultivo no direito? É a preparação, é fazer negócios, é analisar contratos, é preventivo, abrir empresas, né? É o preventivo. Para fazer essa mudança, eu pensei, bom, eu vou então estudar uma outra carreira nos Estados Unidos. E eu entro, então, na Boston University, na BU, para fazer direito bancário e mercado de capitais. Por que numa direito época bancário? que o Brasil estava começando a explodir os IPOs, né? Os IPOs brasileiros ficaram muito, muito fortes em 2007. E eu já estava trabalhando fazendo os IPOs. Em 2008 vem a crise. Sim, sim. Né, a crise financeira. Então eu estudo mercado de capitais e bancário. Eu não sabia que aquele estudo poderia me trazer a possibilidade de trabalhar nos Estados Unidos. Não sabia que existia, na época, a possibilidade do BAR. BAR é a licença americana para advogar aqui. É a OAB brasileira, né? É a OAB brasileira. Eu não sabia quando eu entrei, eu era um menino, eu tinha 23 anos de idade. Eu fiquei sabendo disso tomando chopp com amigos meus. Um francês perguntou, vocês vão fazer o BAR? Perguntei, o que é isso? É o bar onde a gente está aqui. BAR onde a gente está. Vamos para outro? Vamos para outro, sem problema nenhum. Eu fiquei sabendo que eu vou fazer. Então eu passei desde 2008, eu advogo nos Estados Unidos, né, com a OAB americana, logo após eu formar e etc. E aí, saindo dali, da BU, eu pedi emprego mesmo num grande escritório, que você narrou aí, que é o Skadden, que é um escritório americano, muito, muito grande, trabalhando em grandes operações. Foi uma baita escola. Nova York. Aí mudou primeiro, de Boston para Nova York. Nova York primeiro, depois São Paulo. Foi uma coisa legal, muito legal da minha formação. Eu fiz parte do primeiro grupo desse escritório instalado no Brasil. Tá. O escritório ele tem 2.000 advogados. Caramba! Só em Nova York, na época, existiam 1.000 advogados, 400 sócios. É uma coisa gigante. Nossa! O que foi muito legal da minha experiência, e eu agradeço isso hoje. Quando nós fomos o primeiro grupo para São Paulo, eram 4, 5. E eu tive a oportunidade de trabalhar. Eu, um menino... Praticamente abriu a empresa no Brasil. Isso. Júnior do Júnior. Nós chegamos com as caixas no escritório, para começar. De documento. E começar. E aí eu tive Isso uma em São Paulo? Em São Paulo. Eu tive uma oportunidade que é muito rara nesses escritórios grandes, principalmente para eu que era muito júnior, de ter contato direto com o sócio. Numa estrutura muito grande como essa, se eu ficasse alocado em Nova York, eu não teria a oportunidade de estar tão em contato direto com o sócio da área. Sim. São Paulo... Até um parênteses interessante, desculpa te interromper. Para quem não sabe, é muito comum no mercado de direito os advogados virarem sócios, né, associados. Então, é um mercado que é muito, vamos falar assim, de praxe. Você entra, começa a fazer carreira, e aí o próprio dono do escritório, você compra ou com o seu trabalho uma participação, ou você ganha uma participação, ou tem lá um bônus para quem vem de um outro escritório, não é isso? É isso aí. E os sócios são a cabeça do escritório, quem está liderando grandes e geralmente pessoas muito experientes. Seniors.
Eu tive, então, a oportunidade de estar muito próximo. Foi uma baita escola, eu aprendi demais. Foi uma coisa transformadora para minha carreira também. Então, desde 2007, 2008, que eu termino a BU, que eu me dedico à legislação americana. Tá? Esse é um pouco do meu como que eu começo. Sim. Como que eu chego até aqui? Deixa eu só te vem fazer um uma novo pergunta capítulo. só para pegar esse intervalo. E a empresa do teu pai, como que ficou nessa? Bom, como é que ficou nessa? A gente fez uma transição, eu passei o escritório para a advogada que assumiu o escritório, Tá. e a gente fez um phase out, né, uma diminuição do escritório e fechamos o escritório. Tá, Então, praticamente o ela comprou a escritório carteira, fechou. então. A gente deu sequência com ela tinha um projeto pessoal Tá. de fazer concursos e etc. Entendi. Então, eu fiz com ela uma programação em que ela Tá. tocaria por um período. Para depois cuidar ia dos tocar. clientes. pra não- Finais, a gente não- finalizou o escritório. Entendi. Né? E aí foi a oportunidade de eu vir para cá para terminar os estudos, né? Terminar a faculdade. A faculdade de Boston, até para deixar para o ouvinte um pouco da experiência acadêmica nos Estados Unidos, experiência acadêmica nos Estados Unidos eu recomendo para todos, André. É algo absolutamente transformador. Não é só o conteúdo que você pega lá. É principalmente a forma e a mentalidade do americano de estudar, de trabalhar. Ontem eu estava conversando com um cliente que está em Stanford, a gente faz o processo migratório desse cliente, e a gente estava conversando como é que é a diferença do professor brasileiro para o professor americano. O professor brasileiro, aquela coisa, né, toda cheia de pompa, nariz empinado, principalmente em faculdade de direito, muito chato. Chega aqui, professor de portas abertas, querendo nos ajudar. Então eu tive na BU, na Boston University, um ambiente muito, muito, muito colaborativo. Eu adorei. Aquilo para mim foi transformador de olhar a sociedade americana que eu conheci e olhar e pensar, aqui vão me ajudar, aqui eu vou crescer. Cultura, né? Cultura. Eu me lembro, a faculdade promovia 2 dias no começo da faculdade de explicação sobre a faculdade. Eu olhava para trás e assim, em Belo Horizonte eu fiquei 5 anos numa faculdade, nunca falaram nada para mim, nunca me chamaram de lado para nada. Estou chegando agora, vindo do Brasil, uma faculdade desse tamanho, as pessoas dessa importância, eles ficam 2 dias me explicando como eles podem me ajudar? Que coisa diferente, né? Tem alguma pegadinha? Deve ter alguma pedagadinha. Então, é aquela mentalidade colaborativa de falar, olha, vem pra cá, vamos crescer juntos. E, de fato, eu cresci bastante, eu sou muito, muito, muito grato a BU. Eu quero voltar, eu brinco com você, brinquei agora de voltar a estudar. Um dia eu quero voltar para Boston para estudar. Então, esse é o capítulo até eu começar a advogar nos Estados Unidos. Tá, isso você estava solteiro, veio sozinho mesmo. Solteiro. Tinha namorada, não. nada. E, trabalhando em escritório grande de advocacia, você não tem tempo para namorar. Verdade, no começo, Não. somente começo de carreira, né? Complicado, né? André, e trabalha-se muito. Foi essa uma das razões pelas quais eu fui buscar uma outra carreira. Porque no mercado de capitais, o advogado, o banqueiro, todo mundo trabalha muito. E, de fato, eu trabalhava demais, até de madrugada, tudo que a gente conhece de grandes consultorias e tudo. Em determinado momento, paralelo a isso, meu irmão começa a empreender na área contábil da Drummond. O Bruno funda a Drummond na área contábil. Lá em Boston. Lá em Boston. Bruno, então, vivia em Boston e eu vivendo em São Paulo, no Brasil e tudo por conta desse escritório. O Bruno funda a Drummond, tá? Né, na área contábil, etc. E sempre me chamando. Isso o Michel já estava com ele também, etc. Que você conhece o Michel, parceirão lá. E o Bruno, então, né, falando muito na minha orelha. Mas tem um mercado americano aqui para a gente atuar para os brasileiros na parte jurídica, vem fazer a parte e tudo. E acabei que eu, então, me junto a Drummond à época e a gente forma o chamado Drummond Advisors, né? Até a época chamado Drummond CPA, a gente junta para dar todo o one-stop shop. A Drummond é um one-stop shop para os brasileiros em internacionalização. E qual era o nosso foco? E é o nosso foco, prestar uma assessoria de qualidade que a gente entregava para as grandes empresas onde a gente estava, para empresas brasileiras de médio, grande, pequeno porte, qualquer porte, em internacionalização para os Estados Unidos. São as empresas que vêm para cá fazer negócios nos Estados Unidos. Então, a gente combina várias áreas. Virou uma consultoria. Virou uma consultoria contábil, tributária e jurídica, e eu sou o braço jurídico ali fazendo essas junções. Isso nós estamos nos idos agora de 2014. Que foi fundado em 2008, né? 2010. 2010, tá. 2010. Tá, ok. Mas nessa época você estava morando no Brasil?
Nessa época eu estava morando Tá, no que Brasil. foi quando você voltou lá do escritório de Nova Isso. York. E aí eu caso. Então É eu queria te fazer uma primeiro perguntinha antes casamento. de entrar no casamento aí. Que eu acho que é uma coisa que muita gente que tá no Brasil tem dúvida, quem tá nos ouvindo. E principalmente quem tá aqui e às vezes tem dúvida de voltar pro Brasil. E eu tenho essa dúvida, né? Porque eu nunca pensei em voltar. Eu vim pra cá com 40 anos de idade, diferente história, mas eu falei assim, ó, tá aqui, o meu segundo capítulo da minha vida vai ser aqui nos Estados Unidos. Como é que foi voltar? Psicologicamente, questão de cultura, de costumes, porque são culturas muito diferentes, né? Eu fiz esses movimentos várias vezes, tá, André? Eu fiz esse movimento de idas e vindas várias vezes, e eu me estabeleci várias vezes nos dois países, diversas vezes, e hoje eu estou de volta ao Brasil. Como que eu sinto isso? O Brasil é, para todos nós, um lugar de afeto. Sim, maravilhoso. É maravilhoso para a gente. Aqui é um local que você precisa construir esse afeto. Eu, graças a Deus, consegui também construir esse afeto aqui. Eu tenho muitos bons amigos, tenho família aqui. Seu irmão, né? Meu irmão mora aqui. E eu tenho isso muito com um vínculo com o Brasil também. O nosso negócio me proporciona viver nos Estados Unidos tendo uma carreira americana. E isso é muito peculiar. Viver no Brasil? Viver no Brasil tendo uma carreira americana. Tá, perfeito. Hoje, embora eu viva no Brasil, eu continuo advogando exclusivamente com a legislação americana. Sim. Eu consigo reconhecer que isso é uma situação muito peculiar, muito diferente. Nem todas as pessoas teriam essas condições. Então, quem trabalha, por exemplo, com uma empresa de produtos, vendendo só no Brasil, ele tem uma exposição profissional. Quem trabalha nos Estados Unidos vai ter exposição ao mercado americano. Então, para te responder como que foi voltar e como é transitar entre os dois países. Na minha visão, eu busco qual é a prioridade do momento. Em determinado momento da minha vida, a prioridade foi a carreira e eu estive nos Estados Unidos para desenvolver essa carreira. Nos momentos que eu voltei para o Brasil, a minha prioridade foi a família, e é hoje a família. Não ficou de um lado olhando para o outro, né? Porque tem muita gente que tá lá no Brasil e fica olhando para cá. Aí vem para cá, fica olhando para o Brasil, fica comparando e aí fica sofrendo, né? Que eu acho que é até uma lição para o nosso ouvinte, o que você está falando é muito, muito interessante, você priorizar o momento e principalmente a situação que você está, né? Você estava aqui nos Estados Unidos estudando, trabalhando no escritório de terceiros, né? De uma companhia americana, voltou para o Brasil, teu irmão te chamou para você ser sócio aqui. E eu vejo na tua fala que é uma coisa muito legal, que eu acho que serve de lição para muita gente que está ouvindo a gente, que eu não percebo nada de frustração, que as pessoas às vezes ficam frustradas, tive que voltar para o Brasil. Fui para os Estados Unidos, mas minha vida no Brasil era melhor, meu emprego era melhor, e ficam comparando, e é um sentimento que traz muita dor, né? Não, e eu não sinto isso, acho legal até você estar falando isso. De forma nenhuma. Não há frustração. É lógico que toda essa carreira e toda a vida da Drummond e a minha vida, a vida não são só flores, né? A gente teve dificuldades. No Brasil também, nos Estados Unidos, tanto faz, qualquer lugar na Europa. Nós temos histórias de coisas bem-sucedidas e coisas que não deram certo. Mas você ficar remoendo eventuais frustrações é besteira. Né? O que acontecer com você, depois de um tempo, você vai ver que tem um comparar, porquê. né? Comparar é muito ruim, né? Não, ficar comparando, não. Você tem que estar Eu penso que você tem que ser senhor das suas decisões. Né? Tá convicto daquilo que você quer fazer. É lógico que você pode ficar pensando, mas não fica remoendo, não fica parado naquele lugar. Sim. Já ouvi uma frase, não sei de quem é, que fazer uma escolha é renunciar a todas as outras. Então renuncia e segue, faz a sua escolha. Foca, né? Foca. Né? E o Brasil hoje, como foi sempre, é um lugar muito afetivo para mim. Eu tô agora com uma filhinha pequena, parabéns. Vai fazer 1 ano daqui a 5 dias. Parabéns. E hoje é o meu lugar, é a minha... Teu projeto. É o meu projeto. É isso aí. Exatamente. É o meu foco, é o meu projeto. Eu tô no Brasil, onde é um lugar muito acolhedor para mim. Os Estados Unidos é o lugar da nossa carreira. Minha, do meu irmão, dos meus sócios, dos nossos funcionários. É business, mas é um business afetivo nosso. Sim. É teu filho, teu nome, né? Presta teu nome. Então, assim, é o nosso baby ali também que a gente toca e ajudar as pessoas a fazer o que a gente fez. Não, mas foi perfeito. Até Isso falar é muito nisso, legal. a gente tá chegando na parte final aqui do primeiro bloco. Eu te interrompi quando você estava falando do teu casamento.
Pois é, bom, mas aí eu tô no segundo casamento, eu Tá. caso com uma pessoa maravilhosa, que foi minha primeira esposa, depois eu separei, eh, e depois também voltei a me dedicar muito aos Estados Unidos e etc. Depois eu volto pro Brasil na pandemia definitivamente, né? Eu paro de viajar para lá e para cá, paro de ter 2, 3, 4 lugares para morar, e eu conheço a minha segunda esposa, que é uma bênção na minha vida, como as coisas mudam quando a gente está do lado de pessoas boas, né? Então eu conheço a minha esposa durante a pandemia no Brasil, em Belo Horizonte. E então eu decido, né, e hoje é a nossa convicção estar lá com a minha pequenininha, até onde os planos mudarem, né? Muito bom. Qual o nome da Então, esposa da filhinha? Elis e Laura. E a gente tem também, né, a Elis tem um filho do primeiro casamento dela, que é o Marcelo, que vive conosco, é meu filho também. Maravilhoso. Eu também tenho Então, enteado. A gente falou sobre isso, né? falamos sobre Muito isso, bom, é muito muito bom. bacana, cara, Eu as virei, relações são boas. um vodrasto Já? no mês passado. É. Aí falou assim, é vô ou não é vô? Eu falei, olha, o Bruno, meu enteado, como se fosse um filho. E Teve é a isso, filhinha, a cara. Micaela, com a esposa dele, a Daniela, então... Eles nos veem como pais, a gente é exemplo, né? A responsabilidade é nossa de criar. Sim, Né? sim. Então somos hoje a família de 4, eu, Elis, Marcelo e Laura. E é o nosso porto seguro, né? Muito bem. Quando todo o resto tá instável e incerto, lá é a estabilidade, lá é a certeza. Com muito certeza, gostoso. esse é o nosso maior projeto. E por É. falar em projeto, a gente vai terminando nosso primeiro bloco. Você não sai daí. A gente falou muito do passado, do Pedro Drummond, da carreira dele, da família, das histórias, do vai e volta de Boston para Nova York, para São Paulo, para Belo Horizonte. Mas não sai daí que a gente volta com o segundo bloco, que vai estar muito legal. Eu estou aqui com o Pedro Drummond, eu sou o André Dweck e a gente volta daqui a pouco com o programa Potência Empreendedora. Até já! Deixa eu te contar uma coisa que mudou minha forma de enxergar crescimento. Ao longo da minha trajetória aqui nos Estados Unidos, alguns momentos mais decisivos não aconteceram em grandes palcos. Eles aconteceram em conversas informais, encontros, em ambientes onde eu percebi que estava cercado por pessoas que pensavam grande, que estavam construindo algo relevante. Esses ambientes aceleram você. Foi com essa visão que nasceu o nosso ecossistema Beer Nation. Não como um evento isolado, mas como um ecossistema estruturado para brasileiros que querem crescer de forma consistente aqui nos Estados Unidos. O Beer Nation Club reúne experiências e conexões presenciais que elevam o nível das relações. O Beer Nation Hub é a base estratégica para quem precisa de estrutura e presença no mundo dos negócios. E também o Beer Nation Leader, que é um programa de desenvolvimento para quem quer acelerar sua trajetória com direção muito clara. No fim, tudo começa pelo ambiente que você escolhe frequentar. Se você sente que está pronto para estar num ecossistema que expande sua visão e suas oportunidades, conheça o Beer Nation. Os links estão aqui na descrição. Falamos de passado, o papo estava muito bom. E agora eu quero falar de presente e futuro, que é onde a gente vai guiar o nosso ouvinte. A gente sempre traz conhecimentos variados aqui no nosso programa. Já tivemos gente de inovação, de tecnologia, de marketing, de esporte, de cultura, de mercado imobiliário, mercado financeiro. E eu acho que uma coisa que é legal da tua profissão é que você pega um pouco de tudo, né? Porque você tem clientes de todos os tipos. Isso Quantas é muito empresas legal. já foram? 12 mil? 12 mil Uau! empresas, 12 mil clientes, 12 mil né, clientes atendidos. Uau! A gente acaba ganhando muito conhecimento, André, como consultor, como advogado do consultivo, muito conhecimento de business, porque você vê todos os business, né? Você participa com o empresário. Então a gente fala diretamente com o decision maker, isso é muito legal, muito interessante. É isso aí. E aí eu queria explorar um pouquinho então desse momento agora do presente, Uhum. né? Você voltou a se estabelecer no Brasil, tá lá em BH, mas está com uma certa frequência aqui, né? Vindo para os A Estados gente tem Unidos. sócios nos Estados Sim. Unidos, equipe nos Estados Unidos. A Drummond hoje está com cerca de 300 pessoas já, então a Uau! gente tem time em todos Não os sabia. lugares. E a minha presença no Brasil é exatamente para estar próximo do cliente e internacionalização. Então eu sou a pessoa mais sênior da Drummond no país para estar em contato com o cliente. E a gente presta o serviço aqui nos Estados Unidos para esse cliente que está internacionalizando. Então a gente tem time em todos esses lugares. E como funciona? Vamos dar um exemplo aqui para o nosso ouvinte que está lá no Brasil. As pessoas chegam e... como que é isso? Orgânico? A pessoa chega e fala assim, estou com uma ideia de quero morar nos Estados Unidos, quero internacionalizar minha marca, minha empresa, quero fazer um investimento.
ou às vezes as pessoas são provocadas nesses eventos, nesses seminários maravilhosos que eu sei que vocês fazem? Como é que tá esse momento? Porque a gente passou por várias ondas. Eu moro aqui desde 2012, Uhum. a gente passou por várias ondas de eventos no Brasil, quando o dólar estava 2, estava 3. Então aquela loucura, aquela euforia até irracional, né? Porque estava barato, né? E agora com o dólar aí na faixa de quase 6, eu imagino, mas logicamente que eu quero saber a tua opinião, que hoje a pessoa que pensa em se mudar para os Estados Unidos é uma coisa mais planejada, não é aquele negócio, vou mudar amanhã, entendeu? E acabou porque não tá tão barato, né? Como era há 10 anos. E o planejado é que é bom. A gente Sim, foca muito na pessoa planejar. E a nossa função é ajudar nesse planejamento, né? Uma execução. Quando é bem planejado, a execução se dá naturalmente. Como que a experiência da Drummond, como que a gente viu todos esses ciclos? Passamos por quase quantos presidentes já? Lula 2, talvez eu erre aqui, Lula 2, Dilma 2, depois Temer, Bolsonaro, enfim, todos os ciclos econômicos brasileiros. sim. A demanda por internacionalização nunca caiu. Ela é sempre constante Independente e a gente é um crescente. país dividido, né? Independente disso. Até os Estados Unidos também é dividido, né? Independe do governo de turno. Por quê? Porque o driver da internacionalização das empresas, principalmente, ele é um driver de mercado. E o maior mercado do mundo é o americano, ou seja, a decisão de trazer o negócio para os Estados Unidos é uma decisão que ela, independentemente do momento, é uma decisão que vai dar bons frutos para a empresa brasileira. E aí, pegando o seu gancho do porquê que a empresa faz. A internacionalização tem vários drivers, vários vetores, razões pelas quais a empresa internacionaliza. Mas a principal que a gente nota é o que eu chamo de seguir o cliente. Então, a grande maioria das empresas que vem para cá e que a gente faz a internacionalização, ela de alguma forma já tem uma relação comercial com os Estados Unidos. Eu já exporto para os Estados Unidos, ou eu faço pesquisa e desenvolvimento de produtos nos Estados Unidos, ou eu tenho um representante comercial, um distribuidor. E aí o seu cliente americano passa a demandar que você esteja mais próximo dele. E se você for pensar, a própria história da Drummond é de internacionalização por isso. A gente começa nos Estados Unidos prestando serviço para o brasileiro, depois a gente abre os nossos escritórios no Sim. Brasil. Então, por que internacionalizar? Vários fatores, tá? Mas o principal é seguir o cliente. Um outro muito forte que a gente atua bastante para as startups brasileiras que precisam captar investidor fora do Brasil. Então a gente faz bastante no segmento de direito societário. Queria A gente explorar um faz pouquinho muito essa disso. parte. Queria explorar, porque Uhum. acho que isso é uma coisa interessante, porque talvez as pessoas não saibam que exista isso, né? Fica lá batendo o cabelo. Eu tenho muitos amigos no mercado brasileiro com startups. Eles sabem, não é que não saibam, né? Vou até corrigir aqui. Sabem que existe, mas acha que é muito complexo, ou tem que ser muito grande, ou tem que ter um pitch deck lá, que é o planejamento, assim, o business plan, né? O plano de negócios, muito complexo. Então eu queria que você citasse até alguns exemplos disso para as pessoas que estão no Brasil e saber que tem essa oportunidade do funding, né? Da captação de recursos com uma empresa americana, mesmo a startup estando no Brasil. Sim, sim. Os Estados Unidos é o mercado consumidor e o mercado investidor. Então, o empresário brasileiro tem que ver que os Estados Unidos você pode acessar o consumidor e vender, mas você pode acessar o investidor que está buscando bons investimentos. E a sua empresa estar nos Estados Unidos internacionalizada, ela vai se tornar mais atraente para o investidor americano, investidor estrangeiro, por vários motivos. Primeiro, se você já vende nos Estados Unidos, você validou num mercado muito maior, você tem um potencial de escala muito maior. Segundo, e aí que entra muito o que a gente chama de flip, que é a reestruturação societária que a gente faz bastante. Isso acho que ia ser legal, que eu fui no teu seminário na semana Uhum. passada sobre Sim. isso, né? Que pouca gente, as pessoas confundem, vai achar que é flip de casa, né? De reformar a casa, não é isso não. É o flip da empresa, Isso, das isso. relações Que é interessante até societárias. você desenvolver esse conceito, porque acho que pouca Sim. gente. Eu mesmo sabia assim por cima. Bom, o flip nada mais é do que trazer a governança societária do Brasil para os Estados Unidos ou para uma estrutura offshore. A gente faz bastante disso no escritório, lá no nosso direito, no nosso braço de corporate law. O que isso possibilita? Você, com esse veículo, você vai conversar com fundos de venture capital americanos, com investidores anjo americanos,
com brasileiros que residem nos Que Estados traz Unidos. mais segurança jurídica. Traz mais segurança jurídica. E traz um mercado muito maior, um mercado muito mais maduro para investir. Então a gente fez isso para dezenas e dezenas e dezenas de empresas com muito sucesso. Você pediu alguns cases aí, vou citar cases públicos de grandes amigos. Existe uma baita startup brasileira chamada Accountfy. A Accountfy hoje, ela vende nos Estados Unidos, ela vende no Brasil, ela tem investidores estrangeiros. Temos outra empresa recente agora de um grande amigo meu, se tornou amigo porque a gente fica amigo dos clientes, Sim. que é a Digifarms, uma empresa do sul do Brasil, que está fazendo toda a digitalização do agro, né, da vida do produtor rural. Então a Digifarms foi selecionada por um programa de aceleração nos Estados Unidos. Fizemos toda a reestruturação, recebeu o investidor americano e vai voar, vai duplicar, triplicar, quintuplicar de tamanho. Como se fosse uma boutique de M&A, de fusão e aquisição, esse serviço de boutique financeira? Não é propriamente isso que a gente faz. Tá. A gente faz a parte jurídica, contábil e tributária. Então suponha que você precisa captar recursos. A boutique de M&A ou o assessor financeiro vai buscar quem está querendo colocar dinheiro na sua empresa. Nós vamos viabilizar essa entrada com os documentos jurídicos, com a parte contábil, fazer toda a parte tributária da operação. Ah, muito bom, muito bom. Acho que é importante a gente falar isso, né? Porque às vezes a gente fica, voltando a falar, né? Nós somos eternos imigrantes e ficamos com aquele sentimento de vira-lata, né? Achando que não, putz, é muito difícil, não consigo, não sei nem por onde começar. E você já fez isso por tantas empresas. Imagino que empresas pequenas também, né? Começaram, ou às vezes com uma boa ideia, né? Startups. A grande maioria das startups não nascem em famílias ricas, Não, capitalizadas, muito pelo contrário, são pessoas criativas sem dinheiro, né? Sim, sim, É. e chegam muito longe. É, André, nós, brasileiros, não devemos nada a ninguém em termos de qualidade de produto, de serviço. A gente precisa ter a coragem de ir para o mercado e competir de igual para igual. Então, as empresas brasileiras que entraram aqui, que a gente vê, elas crescem. E não tem que ter síndrome de vira-lata, coisíssima nenhuma mesmo, não. Tem que andar, né, de cabeça em pé, trabalhar duro, sim, tá? perfeito. Porque tem como crescer. A gente não deve nada a ninguém em nenhuma cultura. E mais, nossa experiência é que a economia e a sociedade americana sempre se abriram muito bem para os nossos clientes. Então, os clientes são bem recebidos onde vão Pelos americanos. pelos americanos. E pelos brasileiros. Também, eu Também? sinto também, eu sinto que sim, eu sinto que sim. Eu acho que a nossa comunidade aqui nos Estados Unidos, ela tem uma visão, tá, que a gente pode crescer. As pessoas estão empreendendo, as pessoas estão investindo no futuro dessas empresas, das pessoas, e a gente consegue crescer aqui sim. Não, muito bom, muito bom. Lições de Pedro Drummond, vocês estão anotando aí, gente? Vocês estão com um gravador. Hoje é o seguinte, comprei um... Não é propaganda, não é merchan não, viu? Eu comprei um negócio de inteligência artificial, um cartãozinho, chama Applaud. Ah, eu ouvi falar. E aí eu fui na SXSW, que é o maior Aham. festival de inovação do mundo. A gente foi com um grupo grande, né, lá do nosso clube. E eu gravei, assim, tudo. Depois saiu o resuminho. E hoje tem até aplicativos, até parece que a Apple tá lançando isso também, no iPhone, a Meta, enfim. Mas é coisas que é muito legal, porque é o bloquinho de nota. Nós somos mais old school, né? A gente tem ainda um bloquinho de nota, eu né, sou meu assim. amigo Brotrel? Tem uma agendinha lá, a gente fica lá anotando, tira foto do PowerPoint na palestra, mas hoje não precisa mais. Mas acho que é legal, porque você tá dando uma aula aqui pro nosso ouvinte, e eu gosto muito quando as pessoas têm essa didática que você tem, porque é um mercado que parece complexo, né? As pessoas olham assim e falam, pô, nossa, investidor anjo, startup, M&A, follow-ons, são muitos termos técnicos que eu procuro descomplicar. Uhum. E eu vejo muita gente se usando disso para se valorizar. Fala, não, eu sou um cara do mercado, não sei o que lá, e começa a usar os termos técnicos. Marketing digital, assim, é um absurdo o que as pessoas usam de termo técnico só para se valorizar. E eu acho que é legal a gente traduzir isso para as pessoas. Por quê? Porque a gente, assim, democratiza. Segundo, quebra os mitos. Porque tem muito mito, né? Acabamos de falar um deles, né? Falar assim, para você ter uma startup tem que ter dinheiro, família rica, alguém que acreditou em você, botou dinheiro lá. Não é isso. Muito do que a gente faz na Drummond, e eu falo isso nas palestras, é desmistificar o processo. Dá para fazer, não é para os milionários, bilionários, não.
é para a empresa comum que tem uma organização, que tem um produto, que tem um serviço. Dá para fazer, a gente faz para milhares. Uma ideia. É. Então, vamos dar um exemplo aqui para o nosso ouvinte. Se alguém que está ouvindo a gente lá, que tem uma startup, tem uma ideia. E aí, startup, gente, não é só empresa de tecnologia. Muita gente também confunde isso. Acha que startup tem que ser um aplicativo, alguma coisa ligado à inteligência artificial, que está na moda, tecnologia. Não é isso. Então, é um bom projeto, bem feito, uma boa ideia. E aí, mas a pessoa não sabe nem por onde começar. Como que funciona quando um exemplo de um cliente que procura vocês, entendeu? Que eu acho que é legal para os nossos ouvintes, para a gente abrir a cabeça deles e, às vezes, tem alguém ouvindo a gente tem uma boa ideia, né? Olha, na nossa experiência, a internacionalização vai seguir dependendo do que você vende. A internacionalização do produto e a internacionalização do serviço são processos, de certa forma, diferentes por conta do tempo e da complexidade. Quem trabalha na internacionalização de um produto vai levar mais tempo porque existem mais elementos para serem Da cadeia produtiva, da né? cadeia produtiva. Exato. Então você tem uma questão logística, né? Toda label, né? A etiquetagem, Sim. tá? Importação, Adaptação, né? e etc. Despacho, se tem estoque, se não tem estoque, você pode entrar, porque tem produto também que não pode, né? Pois é. Então você pega produto, tem o FDA aqui, que são produtos de alimentícios ou remédios, as coisas, não pode ser o melhor produto novo. Se não tiver a licença, né, a certificação, não vai entra. entrar. O serviço e o software são muito mais rápidos, Isso, obviamente. isso. Uma vez eu fui a uma palestra de um programa do governo mineiro que se chamava Born to be Global. E era para empresas de tecnologia. E aí eu fiz a seguinte brincadeira lá. Falei assim, olha, o nome do programa tá errado. O nome do programa do governo. Sim. Não é Born to be Global, deveria ser Born Global. Porque as empresas hoje, principalmente de serviços e de tecnologia, elas nascem globais. Elas não nascem para ser globais. Você sabe que eu falo isso no meu livro? Desculpa te interromper. Mais uma vez, você sabe que eu falo isso no meu livro e foi um dos blocos mais, não vou falar polêmicos, mas mais criticados. Que as pessoas não acreditam nisso. Fala assim, você tá falando isso, André, porque você mora nos Estados Unidos, porque você abriu empresa nos Estados Unidos, mas quando você tava lá na Fórum, lá na tua, vocês eram globais? Eu não lembro disso. E numa certa forma, a gente virou uma empresa global, tinha 100 pontos de venda nos Estados Unidos. Demoramos um pouquinho, mas estamos falando de anos 70, né? Anos hoje 80. O mundo é outro. Exatamente, gente. A gente está falando hoje, o que o Pedro está compartilhando aqui, é você já nascer com a cabeça da tua empresa global. Com certeza. Você nem precisa ter uma filial na Europa, nos Estados Unidos, nada. A globalização, né? A internet trouxe isso há 30 anos, né? Gente, hoje a empresa nasce com um site e a rede social. Qualquer pessoa no mundo te acessa. Eu tenho um caso de um cliente, aí eu não vou poder mencionar aqui o nome, mas foi engraçado que eles lançaram um produto e aí o founder me falou assim, olha, você não vai acreditar, mas a gente estava tendo gente querendo comprar na Coreia do Sul. Ele não imaginava que ninguém na Coreia do Sul fez um site em inglês. Fez o site em inglês. Ele não entregou na Coreia do Sul, porque eles sim. não tinham nada em coreano, Sim. nada para entregar. Sei. Mas pelo menos ele foi acessado lá. Teve gente querendo É ter a mentalidade, né? Eu acho que é o mais importante, né? De você já nascer, que você falou. Isso, nascer André. global, né? Nascer global. Born global. Born global, não born to be global. Né? Porque hoje as empresas nascem globais de fato. Nós vamos ser ouvidos por qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Vão acessar e consumir o conteúdo que a gente está falando aqui. Verdade. Acho que é muito interessante isso, porque a gente traz aí pra tona e quebra esses mitos, porque, primeiro, né, às vezes a gente pode até ter um produto local, uma clientela local, mas a mentalidade tem que ser global. E por que eu falo isso, né? Eu falo muito de internacionalização de marca, né? Foi uma coisa que eu fiz a vida inteira, né? Basicamente, e isso agrega valor, e não é preço, né? Que é muito diferente. E branding, percepção de marca e, inclusive, vai melhorar o teu preço, isso, né? Vai te ajudar nas tuas margens, só de você pensar globalmente. Só de você, não é nem ter uma operação, ter um escritório. Tem muitas pessoas, eu mesmo, assim, eu fui abrir minha empresa aqui, a primeira em 2010, mas eu vinha para cá, assim, com frequência desde 2003. E aí, logicamente, que as pessoas começam a associar a tua postura, o teu diálogo, o teu nível de conhecimento,
para você trazer ideias para o teu país ou até ter uma referência, né? Porque os Estados Unidos é referência. Eu não sei qual que é o índice agora, Pedro, eu posso estar enganado, tá? Mas na minha época, né? Tô falando isso quando eu tinha empresa ainda, faz mais de 20 anos no Brasil, 90% das patentes globais eram registradas nos Estados Unidos. Não por americanos, as ideias. Sim. Eram registradas, hoje talvez esteja 80 ou, sei lá, 95, mas é a grande maioria mesmo, né? Continua sendo uma potência, né? E aí eu volto na faculdade. Lembra que a gente conversou e bateu um papo sobre como a mentalidade na faculdade é muito legal e etc. Começa a fomentar um ambiente cultural propício para o crescimento, para o conhecimento, para crescer as empresas. Então, o rapaz que vai, né, a moça que vai fundar uma empresa hoje e tem que pensar em crescer, tem que pensar em estar global. Tá? Então, a gente vê isso e as vantagens que vêm dessa troca de cultura. Você estava falando do valor. A marca internacionalizada agrega mais valor. A gente vê isso no nosso dia a dia e a nossa experiência demonstra isso nos clientes. As duas operações Brasil e Estados Unidos dos clientes começam a se interagir de tal forma e os ganhos culturais disso é tão bom que processos melhoram, a visão da marca melhora, o posicionamento de mercado melhora, o produto melhora, porque você vai estar competindo em vários locais e começando a adaptar e ver o que é bom de cada lugar. Ou seja, exposição a coisas diferentes. Quem tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir, vai entender os dois lugares, os dois mercados e começar a capturar onde tem mais valor, onde que agrega mais. E aí você vai, obviamente, trazer esses valores para dentro da sua empresa e melhorar ela. Não, com certeza. A gente estava falando do conceito digital, né? Que é Agora o há pouco que a gente físico tava com o conversando. digital, né? Que é uma coisa que ainda não está muito em alta, mas é uma coisa que eu acredito bastante. Você pode estar com a tua loja aí em Boston, ou em Orlando, ou em Danbury, ou em qualquer lugar do mundo que está nos ouvindo, e você pode ter uma empresa global. Você fala assim, mas como assim, cara? Eu tô aqui no interior de Minas Gerais. Fala, pois é. Você está no interior de Minas Gerais, você pode ser uma operação digital, que é físico e digital. E aí, se você fizer a tua comunicação, logicamente, em inglês, né, que é a língua global, e você também tiver um produto que você consiga entregar ou serviço, eu vou falar serviço, vai, que é mais fácil. 90% dos meus fornecedores, a empresa, só tem empresas americanas, não tem mais negócio no Brasil, estão no Brasil. Tá vendo? E para eles é ótimo, e para mim é ótimo, por alguns motivos. Primeiro, a qualidade brasileira é excelente. Tá? Segundo, lógico, custo, né? Então, você faz a conversão de 5,5, 6 para 1, fica bom para mim e bom para eles, né? Porque eles também cobram um preço justo e para mim fica um preço também muito competitivo comparando com as empresas americanas. E o melhor de tudo, de gente que às vezes não tem nem o visto americano, nunca pisou nos Estados Unidos. Mas já exporta para você, Já. presta o serviço para você. Há anos, É isso. há anos. Hoje a gente vê um movimento grande do chamado nômade digital. Então tem muitos brasileiros hoje da área de tecnologia que prestam o serviço diretamente para as empresas americanas. O que essa pessoa é? Global. E você não sabe nem onde ele mora. Não sabe. E tanto faz, né? Tanto faz. Ele tá prestando o serviço dele do Brasil e a empresa americana está se beneficiando desse serviço, estão gerando valor. Ambos estão gerando valor. Né? Essa relação entre ambos, ela é de ganha-ganha. A gente precisa compreender que as relações boas, elas geram valor para os dois. Não é um jogo de soma zero mais. Os dois crescem. Só isso aí já dava assunto pra gente fazer um summit, hein? Bora lá. Vamos fazer um summit aí, porque eu acho que por mais que isso esteja sendo, vamos falar assim, divulgado pelos influencers na internet, mas sempre tem um conflito de interesse. A pessoa divulga porque ela quer vender o produto dela. Mas, de uma certa forma, eu acho que a gente, como comunidade, né, eu levanto muito essa bandeira do empreendedor brasileiro nos Estados Unidos, e pode ser intraempreendedor, pode ser um profissional autônomo, pode ser um executivo, a gente compartilhar isso porque todo mundo acha que é complexo. Por isso que as pessoas, não é que elas não fazem, elas nem tentam. Pois é, mas André, essa processo questão... que é complexo e caro. Uhum. Entendeu? Mas essa questão de criar valor dos dois lados e etc., não é uma questão só de falar, como você disse, os influencers. Não basta falar, você tem que vivenciar isso. E aí eu linko com a questão do imigrante que todos somos. O imigrante vivencia o valor de se ajudar. Quando a gente chega aqui, eu tenho, né, e me lembro que todo imigrante, a gente faz muito a parte migratória, a gente tem um braço só de business immigration. Então a gente vê o brasileiro nascer nos Estados Unidos.
Eu costumo brincar que a certidão de nascimento é o visto de É o trabalho. renascimento, É o renascimento, né? Então, a gente se ajuda. Quando você renasce num novo local, você se ajuda. E aí a gente começa a vivenciar, não só falar, vivenciar que uma relação mútua gera valor para os dois. O imigrante entende isso. Ele não apenas ouve, ele compreende isso, porque vivenciou isso. Eu vivenciei, você vivenciou, quem está nos ouvindo vivencia. Sim, e a gente tem que compartilhar. Bom, infelizmente a gente vai chegando no final do programa. Temos mais um tempinho aqui para a gente... Você tem a última pergunta e depois muito você vai bom, passar aqui como obrigado. que as pessoas continuam conversando com você. Mas última pergunta, resposta rápida, o que você está enxergando de futuro? Olha, o futuro Brasil e Estados Unidos, essa relação não muda por conta de governo de turno, tá? Hoje a gente tem um governo muito novo e muito ativo em fazer várias coisas, que é o do Trump. De novo, já passamos todos os ciclos. A relação Brasil e Estados Unidos, ela é bicentenária, teve recentemente relações oficiais e etc. Então, o futuro vai continuar existindo entre Brasil e Estados Unidos com muito valor, com muita riqueza sendo gerada entre os dois países. O momento é um momento de investir, o momento é um momento de confiar. Os otimistas ganham no médio prazo sempre, porque eles esquecem as volatilidades de curto prazo, miram no médio e no longo prazo. Então, o que eu vejo de futuro é uma relação Brasil e Estados Unidos continuando muito, muito profícua. A gente vai crescer. A Drummond está aí no mercado para servir, porque a gente acredita, de fato, nessa relação entre os dois países, nessa relação entre as duas comunidades. É uma relação de ganha-ganha para todo mundo. Perfeito, eu assino embaixo. Também acredito que independente, uma coisa que eu sempre falo, né? Independente de política, nós, como profissionais, seja empreendedor, executivo, profissional autônomo, microempreendedor, ou você que trabalha em qualquer empresa, seja no comércio, na indústria, a gente não pode depender do governo. A gente tem que olhar para frente sempre, tem que ser otimista. Nós temos que, como comunidade brasileira, a gente tem que se ajudar. Inclusive, esse programa é para ajudar a comunidade brasileira a se desenvolver na carreira, nos negócios, também inspirações de vida, que é o lema do nosso programa, né? E trazer conteúdos para que as pessoas também saiam da zona de conforto. Porque muitas vezes a gente enxerga, fala assim, a barreira do dólar, né? Que é uma coisa que muita gente fala. Eu lembro quando eu mudei para cá, o dólar estava 2. Quando bateu 3, um monte de gente fala assim, ferrou o mercado. Aí bateu 4, falou, não, agora parou tudo. Aí bateu 5. Entendeu, gente? A gente está indo para 6, entendeu? Então, inflação tem no Brasil, tem nos Estados Unidos, na Europa, está com um problema também sério, não é uma coisa só daqui, né? Os mercados globais. Mas se você que ouviu esse programa e prestar bem atenção nos detalhes que o Pedro colocou, e eu concordo 100% com ele, a gente tem sempre que ser otimista, tem que se planejar, tem que analisar as coisas globalmente, não importa o tamanho do seu negócio, o tamanho da tua carreira. Se você estiver preparado para as oportunidades, que eu acho que é esse que é o grande desafio nosso como imigrante, estar preparado para o dia que bater na tua porta, você citou teu cliente lá da Coreia, você estar preparado para aproveitar essa oportunidade e não ficar esperando e não estar preparado, porque também, às vezes, só tem uma chance na vida. Então, a gente sempre traz esses insights para você. Pedro, foi bom demais. Obrigado. E eu quero saber, esse programa não acaba aqui. Como que as pessoas encontram você, a Drummond, nas redes sociais? Bom, nas redes sociais Drummond Advisors, a gente está no LinkedIn, a gente está no YouTube. Convido todo Drummond mundo... com 2 M's, né? Drummond com 2 M's e dedidado no final. DrummondAdvisors.com ou Drummond Advisors nas redes. Eu convido o pessoal muito para ir no YouTube. Eu gosto muito. Isso é um orgulho que eu tenho muito grande da Drummond, é que a gente provê conteúdo. Maravilhosos conteúdos, eu recomendo. Tem muito webinar lá que vai falar sobre migratório, vai falar sobre contábil, tributário, o seu tax return nos Estados Unidos. São conteúdos que estão lá, não é pago, de não é graça. nada disso, de graça. Porque você vai conhecer, aprender. E aí, naturalmente, à medida que você aprende, você vai... vou conversar com o Pedro, sou super acessível, todo mundo lá na empresa é super acessível, entra lá, manda uma mensagenzinha no LinkedIn, no nosso site, a gente vai conversar, abrir as portas, isso que importa. É isso aí, muito bom, obrigado por ter vindo aqui mais uma vez. E a gente vai finalizando mais um episódio do programa Potência Empreendedora. Eu sou André Dweck, eu volto no próximo fim de semana, fiquem bem e um grande abraço.